Oi, amados, bom dia, tudo bom? Voltei, mudei aqui a internet. Como essa aqui que vai ficar salva. Então vamos lá, feliz terça-feira. Hoje é terça-feira, dia 11 de março de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia é o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, queridos. Oi, Gi, tudo bom? Acordou cedinho, minha amiga? Que bom você aqui com a gente. Márcia, Marilis, Ana Paula, Thaís. Vamos entrando novamente, queridos. Mudei aqui a internet, agora nós vamos conseguir concluir a nossa live sem grandes intercorrências. Bia, Simone, Yasmin, Isa, sejam bem-vindos, bem-vindas, queridos. Leidiane. Amados, como eu estava falando no outro vídeo, o tema da nossa live hoje é coração sábio, boca controlada. Nós vamos ver esse versículo que está lá em Provérbios 11, versículo 12. Por quê, amados? Porque é bom a gente colocar um versículo em Provérbios para a gente lembrar do nosso compromisso diário, né? De ler um capítulo de Provérbios por dia. Hoje é dia 11, então é uma ótima oportunidade para lermos Provérbios 11. Aproveite, amados, desfrute dos inúmeros conselhos, dos inúmeros toques de sabedoria que a gente encontra, amados, na Bíblia toda e em Provérbios também muito, muito, muitão. E nós vamos ver esse versículo de hoje, tão poderoso, que fala tanto conosco. Mais uma vez vou falar o tema da live, coração sábio, boca controlada. E como é difícil controlar a própria boca, né, amados? Como é difícil controlar a língua, meu Deus do céu. Mas é importante, é fundamental na nossa vida com Deus. Agora, uma coisa importante, amados, quando acontecer, você vai e fala alguma coisa que você não devia falar, que normalmente a gente reage, né? Importante não ficar se culpando, se penalizando, se machucando. Você fala assim, bom, meu Deus, eu entendo que diante dessa situação eu deveria ter tido um outro cuidado, eu deveria ter tido um outro tipo de comportamento, mas quando eu vi, já tinha feito, já tinha falado, transforma no meu coração o que eu preciso ter transformado no meu coração e você pode ter certeza que você vai, aos poucos, amados, aos poucos, você vai aprendendo a ter esse discernimento. Não é fácil ficar com a boca fechada, mas a boca fechada nos mostra um coração sábio e também, claro, uma vida mais amadurecida, né? Especialmente espiritualmente falando, né? Às vezes a vontade de pegar o telefone, ligar, falar de outro é enorme, mas a gente fala, não vou fazer isso. E vamos aprofundar nessa palavra, amados. Vamos fazer a nossa oração antes. Lembrando que nosso Senhor Jesus nos disse para a gente fazer aquilo que a gente gostaria que os outros fizessem. Então, todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa assim, a gente se pergunta, será que eu gostaria de estar na situação dessa pessoa? E gostaria que acontecesse, que essa pessoa se comportasse, ou que aquelas pessoas se comportassem da maneira como eu estou pretendendo aqui fazer? E a gente vai amadurecendo, vai mudando. Mas vamos nos aprofundar nessa palavra, queridos amados, preciosos, abençoados. E depois vamos fazer a nossa oração e depois aprofundar nessa palavra. Bom dia, bom dia, bom dia, Rubi, precioso de Senhor Jesus, Ana, Mauro, Gabriel, Lucas, Lia. Tudo bom, queridos? Amém, Rubi, precioso de Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, graças te damos, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse dia em suas mãos, esse momento precioso em suas mãos. Pai, queremos, Pai, te conhecer por andar com o Senhor e não apenas de ouvir falar. Queremos reafirmar nesse dia que o Senhor é importante para cada um de nós. Queremos que o Senhor seja sempre o Rei nos nossos corações, nas nossas decisões, nas nossas vidas. Obrigada, Pai, por nos guiar e nos instruir e dizer o caminho que a gente deve seguir. Ajude-nos, Pai, a cada dia, que hoje, dia 11, a gente se concentre o máximo que a gente puder nesse dia de hoje, Pai, dando o nosso melhor, andando em amor, andando em perdão, em misericórdia,
aprendendo com aquelas pessoas que o Senhor coloca na nossa vida para que a gente possa aprender e evoluir. Pai, obrigada por guardar e abençoar a nossa saída e a nossa chegada desde agora e para sempre, também de todos os nossos familiares. Nós tomamos posse, Pai, recebemos a sua palavra no coração que diz, Pai, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor preparou para o bem daqueles que te amam. Obrigada, Pai, porque a todo momento o Senhor nos lembra, Pai, que o Senhor já fez tudo, o Senhor já preparou tudo e é infinitamente melhor do que a gente poderia pensar ou imaginar. Perdoe-nos, Pai, perdoe-nos pelas vezes que nós desconfiamos, que a gente não confia com todo o nosso ser, que a gente confia com o pé, com o outro a gente desconfia. Perdoe-nos pelas vezes que a gente acha que está demorando, que ainda não aconteceu, que isso, que aquilo, e tendemos a ficar ranzinzas, tendemos a ficar reclamões. Sabemos que não é essa vida que o Senhor espera que a gente tenha, e nem esse comportamento. O Senhor espera que a gente tenha uma vida alegre, de confiança, que a gente ande em amor, ande em paciência, ande em perdão, Pai. Sabemos que a cada dia temos desafios a serem enfrentados para que a gente possa avançar e ir para um próximo nível, Pai. Nós agradecemos por essa estação que estamos agora na nossa vida. Nós agradecemos pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Nesse dia queremos dizer mais uma vez que sem ti não somos. Nós precisamos e queremos sempre, Pai, que o Senhor esteja pertinho da gente, que o Senhor esteja nos guiando, que o Senhor esteja nos ajudando a eliminar as inúmeras distrações e vozes que tentam desviar do caminho perfeito que o Senhor traçou para cada um de nós. Ajude-nos a ficarmos com os nossos ouvidos blindados e ouvir a sua voz, Pai. Nós te amamos, te louvamos, te bendizemos. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, amém. Olá, tudo bom, queridos? Bom dia. Esse é o dia que o Senhor agiu. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e exultemos-nos nesse dia. Como assim, Paula? Você não sabe o que está acontecendo na minha vida? E hoje, e amanhã, e fim de março, e abril, e dezembro, 2026, 2027. Aquiete, amados, aquiete. Deus nos ensina a vivermos um dia de cada vez. É desafiador? Sim, claro. Mas todas as vezes que Deus diz que é para a gente fazer alguma coisa, Ele mesmo já nos deu plena capacidade, habilidade de lidar com isso. De lidar com esse ponto que a gente precisa observar, amado. A gente precisa prestar atenção. Às vezes, Deus coloca pessoas na nossa vida para que a gente desenvolva o amor, paciência, bondade, misericórdia. Então, quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai, amados, evoluindo na nossa vida. E a gente tem uma tendência muito forte a reagir, né, amados? E reagir, a gente reage normalmente por impulso. Alguém faz alguma coisa, alguém fala alguma coisa, e a gente já quer ali pé na porta, já quer mostrar que a pessoa tá errada, já quer ficar ali entendendo, já fica ali querendo como se fosse possível, né? Mas não é, né? Mas é uma maneira de dizer como se pudesse colocar Jesus contra a parede. Meu Jesus, que história é essa? Para fulano aquilo, pro fulano aquilo, pro outro não sei o que, pra sei que lá. Amados, Deus não nos chamou para a gente ficar olhando pro fulano, para cá, para lá. Mas sim para Ele, o autor e consumador da nossa fé. E a gente vai ver nesse versículo, amados, o poder do silêncio, o poder da gente, sabe, ter uma boca controlada, da gente... Isso é um reflexo do coração sábio. Quanto mais a gente vai, amados, adquirindo de sabedoria, tá ali alinhado com a palavra de Deus, firmado na palavra de Deus, mais a gente vai aprendendo a ser pontual com as nossas palavras. Claro, amados, que esse é um processo, claro que a gente vai... Não é assim, de hoje para amanhã, então acabou. É um processo, amados, é um processo. Por que eu digo isso? Porque todas as vezes que a gente fala, não, vou ser muito radical aqui, não vou mais abrir minha boca, não falar, não vou reagir e tal... Em algum momento vai acontecer alguma coisa, porque afinal de contas estamos dia após dia nos desenvolvendo e tá tudo bem com isso, a gente dá passos largos,
a cada dia, amados, mas é uma jornada. E a gente pode tender a se culpar, né? Se colocar um peso, uma pressão sobre nós mesmos, né? Falar, meu Deus do céu, achei que eu estava lá na frente, na minha vida espiritual, e de repente, aquela pessoa, né? Porque quando a gente está chateado, a gente quer ter aquela criatura, aquele infeliz, aquele isso, aquele aquilo, mas a gente respira fundo e fala, meu Deus, aquela pessoa, aquela pessoa que o Senhor colocou ali, que aconteceu isso. Eu vou refletir, eu vou orar pela vida dessa pessoa. E, amados, eu sei que é desafiador, que você fala, que absurdo, que orar para aquela pessoa, o quê? Um abraço para aquela pessoa. Mas a gente sabe, amados, que quanto mais o bem a gente faz, quanto mais a gente emana coisas boas, luz, amor, alegria, paciência para aquelas pessoas, mais isso tudo volta multiplicado para as nossas vidas. Por isso que o nosso Senhor Jesus nos ensina a fazermos para as outras pessoas o que a gente gostaria que fizessem para a gente. Só que existe um ditado que diz, não faça com as outras pessoas o que você não gostaria que fizessem, né? Mas, na verdade, Jesus manda a gente para ação. O que a Bíblia está dizendo é faça, vai lá e faz, age. Então, faça aos outros aquilo que vocês gostariam que fizessem por vocês. Então, todas as vezes que a gente tender ali, a falar de alguém, a reagir de uma maneira ali descontrolada, somos seres humanos, amados, estamos aprendendo, às vezes cada um tem um tipo de temperamento, cada um tem uma história de vida, cada um tende a reagir de uma forma, mas quanto mais a gente vai lendo a Bíblia, conhecendo o nosso Senhor Jesus, que é sabedoria pura, quero ser sábio, o que eu faço? Vai conhecer Jesus, vai estudar sobre Jesus da Bíblia, e você vai falar, vai pensar assim, meu Deus, eu me achava que cheio de razão, me achava certíssimo, achava que todas as vezes eu tinha que mostrar meu ponto de vista e de vir com palavras eloquentes e isso e aquilo, não sei o quê. E o Senhor Jesus, sendo o Senhor Jesus, sábio, a própria sabedoria em pessoa, me mostrou em vários momentos o poder do silêncio. Ele mesmo ficando em silêncio. E por que nós temos várias passagens assim na Bíblia, amados? Para que a gente também aprenda o poder do silêncio. Quando é hora de falar e quando é hora de se calar também, por mais difícil que seja, amados. Até porque a gente gosta de falar, né? Só que tem a hora certa para as coisas. E tem a hora certa também que a gente precisa aprender a ouvir. Nós temos 2 ouvidos, nós temos 2 olhos, nós temos uma boca. Há de ser por alguma razão, não é verdade? Ouça mais, veja mais e fale menos. Especialmente, amados, quando a gente está falando de outras pessoas. O versículo de hoje, lembrando, está em Provérbios 11, para que a gente também lembre de hoje, ler todo o capítulo de Provérbios 11. Mas o versículo de hoje é Provérbios 11, versículo 12. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Então, amados, a gente só vê o poder de um coração amadurecido, de um coração sábio, de um coração que está evoluindo para as coisas do Senhor. De repente você pensou assim, não, mas até ontem eu era assim, falava e falava de novo, e reagia, e gritava, e queria impor a minha vontade de qualquer jeito, através de grito, através de diminuir aquela outra pessoa que estava ali naquele embate comigo, através de mostrar para aquela pessoa que ela é um nada, que isso, que aquilo, que aquilo, que aquilo. Só que, amados, pensa assim, só de você falar essas coisas fazem mal. Fazem mal, então a gente precisa, amados, pensar que tudo que a gente manda, tudo que a gente emana, acaba voltando pra gente. Então, o que você quer pra sua vida? É esse tipo de coisa, de discórdia, que quanto mais discórdia tem, mais vai acontecendo. Isso precisa parar em alguém, isso precisa ser freado em alguém, então que seja na gente. A Bíblia também nos ensina que a fofoca para no ouvido de um sábio. Difícil, né, amado? Difícil. Vai lá ouvir alguma coisa e fica ali, daquele, ai, quero ligar, quero contar, tal. Mas a gente lembra desse versículo e lembra do que o Senhor Jesus disse que era para a gente fazer. Então, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem,
Será que todos nós já passamos por situações assim, né? Que fomos expostos de alguma forma. Será que se eu estivesse no lugar daquela pessoa ali, como será que eu ia reagir? Será que eu ia sair ligando para todo mundo para contar? Será que eu gostaria que fizessem isso? Se fosse eu o alvo, se fosse eu a pessoa que fez, deixou de fazer, que está ali para aquela situação exposta, aquela situação de vergonha, aquela pessoa, às vezes humilhação, seja lá o que for, amados. Aquela pessoa acabou tomando uma atitude aí precipitada, acabou tomando o caminho errado, fazendo uma coisa que ela não devia fazer. Agora a gente se imagina no lugar dele e pensa, bom, se eu estivesse passando por essa situação, o que eu ia querer? Que saíssem por aí ligando, ou que alguém parasse com isso quando ela ouvisse. Esse mesmo alguém entrasse em contato comigo, me mandando uma mensagem, me dando um abraço, dando os ouvidos, independente se a pessoa está certa ou não, amados. Mas às vezes o que a pessoa precisa é um ouvido. A gente tem essa tendência já de ver o cenário, olhar pelo buraquinho da fechadura e já sai julgando a história toda. Essa pessoa é isso, esse é aquilo, fez isso, fez assado, não sei o quê. Aonde que está escrito na Bíblia que é pra gente fazer isso, gente? Aonde? A gente tem que ter discernimento. Como Jesus diz, olha primeiro para a viga que está no teu olho. Ele ainda diz, hipócrita, olha para a viga que está no teu olho. Antes da gente olhar para o outro, olha para você. Olha você para a tua vida. É assim, amados. E é exatamente assim. Exatamente assim. Desde que o mundo é mundo. Desde que o Senhor Jesus pisou aqui na terra, amados. Há mais de 2000 anos atrás, veja os conselhos de Jesus. São poderosos até hoje e assim vai ser por toda a eternidade. Que a palavra de Deus nunca volta vazia. E a gente vê, amados, e entende que realmente, assim, para a gente andar conforme a palavra de Deus, a gente precisa transformar muitas coisas dentro de nós. Muitas certezas absolutas que a gente tinha de tantas coisas. Mas a boa notícia, amados, é que a gente não vai fazer isso sozinho. A gente tem o Espírito Santo de Deus habitando em nós para nos guiar a toda a verdade. Ele se revela, ele fala conosco, ele nos mostra versículos exatamente para aquele momento que estamos passando, que estamos enfrentando. E também quando a gente vê que alguém está passando por uma situação assim, antes se controla, joga o telefone longe, até passar essa vontade de querer pegar o telefone e sair mandando mensagem para todo mundo. Passou ótimo. Mas espera aí, antes eu vou ler alguns versículos que me falam sobre isso, sobre como que eu devo agir quando eu vejo uma pessoa passando por uma situação assim de tanta exposição, vergonha. Ah, mas ela fez aquilo, ela mesma foi lá e cavou, ela mesma procurou aquilo. Sim, amados, sim, mas vai saber quais são as razões, as dores, a história de vida daquela pessoa, o que é que está acontecendo na vida daquela pessoa. Agora, amados, espiritualmente nós precisamos evoluir, né? Não dá para ficar toda hora expondo as outras pessoas, expondo pessoas que falam da palavra de Deus, querendo ridicularizar, que é exatamente o que esse versículo aqui nos aconselha. Quantas pessoas, quantos cristãos, hoje, internet, né, essa terra de ninguém, as pessoas vão lá para tentar ridicularizar o outro que está ali falando de Jesus, da forma dele, da maneira dele, da forma como o Espírito Santo revelou. A palavra de Deus é viva e eficaz. A gente fala muito isso aqui na live. Hoje ela pode falar comigo de uma forma. E o mesmo versículo pode falar comigo amanhã, se eu estou numa outra situação, de uma forma diferente. Mas as pessoas vêm e falam, ó, aquele fala com aquele tom de voz e desse jeito e daquele, aquele outro. Quão maravilhoso seria, amados, se essas pessoas que se dizem cristãs, seguidores de Jesus Cristo, parassem de ficar olhando o que o outro está fazendo, do jeito que o outro prega, do jeito que o outro fala, mas está fazendo o que Jesus mandou fazer, está fazendo certo. Se elas parassem e olhassem para dentro, e olhassem ela para a vida dela e começassem a falar sobre Jesus, ao invés de expor o outro que está ali falando sobre Jesus, que tal as pessoas começarem a falar elas, fazer o id, que foi exatamente o que Jesus disse que era para a gente fazer. Ide e pregai o evangelho. Isso que Jesus nos disse que é para fazer, ide e pregar o evangelho. Ele não falou, ide, vai lá ridicularizar aquele que está falando sobre o meu evangelho.
Não vai lá ridicularizar aquele, não vai lá falar daquele, não vai lá falar mal daquele, não. Ide e pregai o evangelho. Quero ter discernimento, quero saber se aquelas palavras fazem sentido ou não. Ao invés de ridicularizar, falar daquela pessoa pro A, pro B, pro B, C, para pegar vídeo daquela pessoa e mandar no Instagram, mandar no WhatsApp, debochando daquela pessoa, né, amados? Por que não a pessoa se fechar e falar, Senhor, me mostra na Bíblia se aquela palavra ali realmente está de acordo. O que essa palavra aqui revela? É dessa forma mesmo, Senhor? Ele vai mostrar, amados. Nós temos o Espírito Santo. Algumas pessoas que dizem, né, que a Bíblia é o único livro, compilado de livros que a gente lê, que o autor está presente 24 horas por dia. Olha que coisa linda, amados. E é a mais pura verdade. O Espírito Santo, o autor, está com a gente 24 horas por dia. Então, estando ele 24 horas por dia conosco, é claro que ele vai revelar pra gente o que é necessário. Então, amados, vamos cada vez mais nos conscientizar sobre a forma como a gente vem tratando as outras pessoas, com a forma como a gente vem falando das outras pessoas, com uma forma que as pessoas tentam ridicularizar, não é que consegue, mas tenta ridicularizar e expor as outras pessoas assim. Mas sim, vamos orar para que essas pessoas parem de expor as outras pessoas e orem, e vamos orar por elas para que elas passem a fazer o ID, para que elas passem a falar sobre os versículos, sem falar de outra pessoa. Ela, com Deus, olha, vamos falar aqui sobre esse versículo, vamos falar sobre essa passagem aqui de Jesus com a mulher samaritana, vamos falar aqui de Jesus com a mulher do fluxo de sangue, olha, vamos falar aqui o que Jesus nos ensinou acerca do julgamento ao próximo. Ele diz, hipócrita, olha você para a viga que está aí no teu olho, entendeu? E assim a gente vai avançando na nossa vida com o Senhor. E eu vou até ler esse versículo tão simples e profundo que eu vou até ler mais uma vez, amados. Mas lembrando que hoje é dia 11, dia de ler o capítulo todo de Provérbios 11, tá bom? 11, versículo 12. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. E isso reflete um coração sábio. Um coração sábio. Reflete, amados, o quê? Numa língua controlada, com os próprios impulsos sendo controlados. Até porque a gente sabe que dois frutos do Espírito é domínio próprio. Então veja que oportunidades maravilhosas que o próprio Senhor Jesus nos dá diariamente para a gente exercer esse fruto do Espírito chamado domínio próprio para tudo, para ter paciência com outras pessoas, para deixar hábitos que você, de repente, tinha um hábito ali de reagir, mas peraí, eu não preciso sair reagindo a tudo. Na hora certa, deixa eu aprender aqui com Jesus. Então, peraí, deixa eu desenvolver meu domínio próprio aqui. Me ajuda, Espírito Santo. Desenvolve aqui o domínio próprio, porque precisa da fruta, amados. Precisa, o fruto, ele precisa aparecer. Jesus nos diz que meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Assim serão conhecidos os meus discípulos. Então a gente precisa dar muito fruto que vem do fruto do Espírito, que começa com amor e a gente vai passando. São 9. E um deles, amados, o outro é domínio próprio. Agora, é um desafio ter domínio próprio da língua? Claro, porque eu ouço aquela pessoa, eu acho que ela está errada, eu quero ali colocar minha opinião, mas ninguém perguntou, ninguém pediu, então fica quieto, se cala, vai você falar o teu, ora para aquela pessoa. E assim a gente vai cada dia mais avançando, amados, nas coisas que Deus está nos ensinando. E normalmente, amados, quando a gente precisa, assim, fechar um ciclo, fechar ali uma estação, né? Mudar de estação na nossa vida com o Senhor, porque a gente vai amadurecendo, né? Porque vai dando fruto, a gente vai amadurecendo espiritualmente falando também, né? Deus vai colocar uma pessoa desafiadora perto da gente, amados. Pode ter certeza que essa pessoa vai chegar na nossa vida, amados. Vai chegar de alguma forma, se é que já não chegou, se é que ela já não tá. Aquela pessoa que se ouve a voz, fala, meu Deus do céu, me ensina. Me ensina. Posso nem ouvir a pessoa falar A,
já quero sair de perto. Não aguento nem ouvir a voz daquela pessoa. Meu Deus do céu. Pode ter certeza que aí tem, amados. Esses esses obstáculos, né? Desafiadores. São bênçãos, amados. Por mais que pareça loucura, mas sim, a Bíblia nos diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, a gente pensa assim, não, mas claro, eu não gosto daquela pessoa, não quero ouvir a voz dela, vou para longe. Só que antes você pensa assim, peraí, ninguém conhece ninguém à toa. Tudo o Senhor sabe exatamente o que está fazendo. Então, peraí, essa pessoa entrou na minha vida por alguma razão. Senhor, me mostra que essa pessoa seja um veículo maravilhoso de eu fazer esse exercício e desenvolver o meu amor, perdão, bondade, misericórdia. Que loucura! Sim, é loucura. Mas lembrando sempre, amados, que quanto mais a gente faz, mais essas coisas boas voltam pra gente. E Deus é soberano sobre todas as coisas. Aos nossos olhos humanos parece loucura, mas Deus que vê tudo, todos, ele vê o cenário completo. Ele sabe que é para o nosso bem, ele sabe que isso vai resultar em coisas boas para o nosso bem e também para aquela pessoa que tem aquele jeito, aquele comportamento, aquela pessoa, amados. Tem algo ali que nós podemos levar uma luz, uma palavra, um abraço, um ouvido, que vai ajudar aquela pessoa. Vai, de alguma forma, você vai plantar uma sementinha ali e essa semente vai florescer. Meus amados, queridos, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Aprendemos, né, o poder do silêncio, o valor de ficar quieto na hora certa, assim como Jesus nos ensinou em vários momentos. Ele nunca precisou ficar se impondo e gritando e vou te mostrar quem eu sou, vou te mostrar quem é meu pai, você vai ver só. Não, amados, não. O poder de saber quem é. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Pronto. Então não preciso ficar provando nada para ninguém, querendo esfregar nada na cara de ninguém, porque eu já sei quem eu sou em Cristo Jesus, assim como o Senhor Jesus sempre soube exatamente quem era. E ele falava na hora que tinha que falar, se calava na hora que devia se calar. Isso nos ensina tanto sobre o poder do silêncio, o poder da gente controlar a nossa língua. O Senhor vai refletir no nosso coração sábio. Amados, queridos, um beijo no coração de vocês. Vocês tenham todos um dia abençoado. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. E nos vemos amanhã, quarta-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Queridos, não se esqueçam de hoje, em algum momento, nem que seja à noite, de ler o capítulo 11 de Provérbios, que eu tenho certeza que as palavras vão saltar ao seu coração e vai gerar uma transformação. Um beijo para todos vocês. Ana, Angélica, amém, minha querida. Obrigada, viu? Glória a Deus. Para você também, obrigada. Rosângela, Deus te abençoe também, querida. Obrigada. Lucas, Brian, Mauro, mãe de 3, Deus abençoe sua família grandemente. Amém, Ana. Obrigada, minha querida. Cristiano, Tatiane, Brenda, Rita, Tati. Tudo bom, Tati? Pastora Marli. Amém, Lucas. Niva, Daiane, Vera, Anderson, Rubi. Precioso do Senhor Jesus. Amém, Ana. Jonathan. Amém. Obrigada, viu, Lucas? Deus seja louvado. Maristela, Marluce, André, Carol, Auriceia, Dalto, Zefinha, Nilmara, Delci, Mário, Joelma. Que bom, minha querida. Glória a Deus. Deus te abençoe. Jaciele, Paloma, Cacá, Jaci, Kátia, Anfê e Odete, Rogério, todos vocês que entraram aqui na live agora, queridos. Obrigada a todos vocês que vão acompanhar a live agora.
que acompanharam, né, a live agora aqui no Instagram, e vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube, muito obrigada. E nos vemos amanhã. Um beijo.